Da mesma forma que você tem um nível 3 que pode passar a ser nível 2, o nível 2 passar para ser nível 1, por que não o nível 1 não pode virar um indivíduo que está no espectro expandido ou fenótipo ampliado? Porque não existe uma linha intransponível entre os níveis de suporte. Na verdade, é um grande tom de cinza. Se você pegar do branco ao preto, passando por toda a escala de cinza, é subjetivo você traçar uma linha e falar daqui para cá é autismo, daqui para cá não é. Estamos iniciando a gravação de mais um episódio de Café e Neuro. Estou com uma presença ilustre aqui, Dr. Marcelo Masrua. Eu vou ler aqui, Dr. Marcelo, eu fiz um resumo da formação. Neurologista com área de atuação em neurologia infantil, fez residência médica na Escola Paulista de Medicina, onde também fez doutorado, pós-doutorado, livre docência, pesquisador, palestrante e fundador da plataforma educacional em neurociência Neurowiser. Marcelo, obrigada por ceder seu tempo, estar aqui conosco. Imagina, Lívia, eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui com você e poder contribuir de alguma forma para o seu público, né, com informações relevantes. Muito obrigada. Eu vou começar fazendo uma pergunta intrigante aqui. Eu estava gravando, não vi a sua palestra, infelizmente, mas o tema foi qual é a causa do câncer. Sim. Eu imagino que não tenha sido uma palestra sobre oncologia. Não, de jeito nenhum, porque eu não sou oncologista, né? Nós somos neuropediatras. Eu fiz uma analogia entre os fatores de risco que levam aos cânceres, porque o câncer não é uma condição única, né? Com os fatores de risco que levam ao autismo. Porque muita gente entende que o câncer não é uma condição única, você tem câncer de pulmão, câncer de pele, câncer de mama, enfim, e que da mesma maneira você não tem um fator de risco único para todos esses tipos de câncer. Por exemplo, o tabagismo é um fator de risco para câncer de pulmão, mas não é para câncer de pele. Sim. Né? A radiação ultravioleta é um fator de risco para câncer de pele e não é para câncer de pulmão. E também, da mesma maneira, o autismo não é uma condição única. Você tem autismos diferentes, você tem autismo sindrômico, autismo não sindrômico, tem aquilo que se chamava antigamente de síndrome de Asperger, que eu até falei na palestra, vai ter que se achar outro nome, mas ele tem que ser separado, porque colocar ele dentro do autismo nível 1... Eu ia perguntar até para você, como que agora que saiu esse falatório da Jutta Frith, né, que é uma grande pesquisadora, e ela causou um frisson nessa questão dessa separação. Qual que é a sua visão sobre isso? Então, exato, eu até, a convite do Dr. Carlos Gadi, eu vou dar uma aula sobre isso no evento que eles estão organizando em Pelotas, né, no final do ano. Estaremos juntos, então. Ah, você vai estar lá? Que Estarei coisa lá. Boa, Lívia, coisa boa. Minha aula vai ser sobre esse tema, realmente. E, assim, houve benefício em agrupar o autismo, que é uma síndrome, é importante que as pessoas entendam isso, o autismo é uma síndrome clínica. O que é uma síndrome clínica? É um conjunto de manifestações que podem ser causados por entidades diferentes. Então, quando a gente fala em síndrome infecciosa, a pessoa está com febre, mal-estar, dor no corpo, redução de apetite, mas ela pode estar com essa síndrome infecciosa causada por uma infecção urinária, um resfriado, uma meningite, uma pneumonia. Então você tem diferentes condições causando a mesma constelação de manifestações. Sim. O autismo também é uma síndrome clínica que se caracteriza por comprometimento da interação social e padrões restritos e repetitivos de comportamentos. Isso é o que caracteriza a síndrome que a gente chama de autismo. Mas existem entidades diferentes por trás. E houve um benefício em se agrupar tudo sob o nome transtorno do espectro do autismo em vários aspectos. Ajudou a dar visibilidade para pessoas que antes não recebiam um diagnóstico, o diagnóstico ficou facilitado, mas ao mesmo tempo gerou problemas. Então, problemas de pesquisa, quando você coloca todo mundo com o mesmo diagnóstico, mas eles têm perfis diferentes... Perde um pouco a precisão. A precisão, exatamente. Então, agora está se vendo que esse foi um estágio intermediário importante, mas há necessidade de se subdividir o espectro. Então, provavelmente, o que vai acontecer no próximo DSM é que vai ser transtorno do espectro do autismo no contexto de tal condição, sim, ou caracterizado por tais fatores, entendeu? Tem que haver uma subdivisão. E o Asperger, pede-se para não usar o nome com razão, porque muito provavelmente colaborava com o regime nazista.
E o nome, eu até brinquei lá, é Asperger mesmo, porque quando eu falo Asperger, muitos falam, não, é Asperger. Não. É isso que eu ia falar. Ele era austríaco. Asperger. Então o termo é Asperger, não é Asperger, é Asperger. E ele era colaborador do regime nazista. Então, tem que se achar um outro nome. A minha proposta é que se chamasse síndrome de Sukareva, porque essa síndrome que o Asperger descreveu, ela foi descrita 20 anos antes por uma psiquiatra ucraniana. Na época, a Ucrânia fazia parte da União Soviética, e ela era judia, publicou primeiro em alfabeto cirílico, foi em 1929, no ano seguinte em alemão. Muito provavelmente o Asperger leu o trabalho, plagiou, porque a descrição é idêntica, e não citou ela. É mulher e judia, então ela foi apagada da história, e ela só foi recuperada, essa história, no início dos anos 90, 1990, pela Uta Frith, que buscou a história da Sukareva. Mas tem que se achar um outro nome, porque o que antigamente era conhecido como Asperger tem características próprias, são indivíduos que falam precocemente, melhor que os pares da mesma idade neurotípicos, eles têm uma fala rebuscada, uma sintaxe rebuscada, com inteligência normal ou acima da média, então eles têm características próprias. E Marcelo, isso é muito interessante, porque ninguém valida autismo nível 1 de suporte, Asperger, mas eu não sei qual que é a sua visão, eu vou dar a minha opinião aqui, minha humilde opinião, comedida opinião. Não dá pra gente colocar na mesma prateleira uma criança que bate a cabeça e uma pessoa que tem uma intolerância, né, um hiperfoco em alguma coisa leve, que não seja um hiperfoco, né, dos autistas nível 3 de suporte, mas uma intolerância a um barulho. Exato. Tratar de forma equânime, igual o diferente, também é uma forma de discriminação. Então você tem que adaptar os direitos de acordo com o nível de comprometimento. Da mesma maneira que os indivíduos nível 1 não querem ser tratados como tendo um transtorno e fazem uma crítica ao modelo neurobiológico ou biomédico do autismo, quem tem um nível 2 ou 3 de suporte não aceita ser chamado de pura e simplesmente neurodiversidade. Eu ia falar isso. Eu ia deixar isso daqui para o final, para até não causar tanta polêmica. Mas é a verdade, porque assim, as pessoas têm que entender, elas não querem ouvir isso é uma forma de intolerância, porque elas querem aplicar a realidade delas a um universo que é muito heterogêneo. Eu compreendo e apoio que uma pessoa que seja nível 1 de suporte, com pouco comprometimento, queira ser tratado como um indivíduo com apenas uma neurodivergência. Ok, acho correto. Mas não acho correto uma mãe que sofre com um menino nível 3, com deficiência intelectual, 12 anos, não verbal, que manipula as fezes com a própria mão, que não consegue ficar numa sala de aula regular, como se aquilo não fosse um transtorno. É isso. Então, a gente gostaria que vocês entendessem isso, porque teve até um programa com um colega nosso, que ele foi bastante mal interpretado, mas é diferente. Essa falta de tolerância é um sintoma dos tempos atuais. As pessoas estão com uma dissonância cognitiva. Vai na emoção delas antes de passar pela razão. Entenda, o autismo não é uma condição única, são condições muito diversas. É a mesma coisa que você pegar um câncer em estágio avançado, com metástase óssea, metástase cerebral, um câncer de fígado, e querer tratar da mesma maneira que um câncer de pele, baso celular ou espino celular, que você vai lá e faz a cirurgia e está curado. É isso. Não tem como tratar com o mesmo peso as duas coisas. Então, respeite o outro também, que é mais comprometido. Exatamente. As mães dessas crianças muito comprometidas, elas pedem que, olha, trate o meu filho com a gravidade do que ele apresenta, porque eu preciso de suporte nesse caso, e isso aqui não é uma mera neurodivergência. Não é uma mera neurodivergência. Exatamente. Eu creio que, voltando só no Asperger, essa mudança seja feita só daqui uns 10 anos para um próximo DSM, de repente? Provavelmente. E eu acho engraçado as pessoas, às vezes eu publico alguma coisa usando uma terminologia ainda antiga, as pessoas falam, mudou, você está desatualizado. Não é isso. Quem acompanha, eu faço neurologia infantil há 25 anos, eu não comecei ontem. Já atendi milhares, centenas de milhares de pacientes, e não é força de expressão. Eu fui chefe de um dos maiores serviços de neuropediatria do Brasil, que é da Universidade Federal de São Paulo. Formei centenas de neuropediatras. Então, eu estou dizendo isso porque eu já vi a coisa ir e voltar, mudar.
Hoje está predominando os agrupadores, agruparam todo mundo sobre o mesmo guarda-chuva transtorno do espectro do autismo. Isso vai mudar e vai vir os divisores. E eu acho que tem sentido. Vai ficar um guarda-chuva, transtorno do espectro do autismo, mas vai ter as casinhas de cada subtipo. E essas casinhas com cada subtipo vão ter causas diferentes, marcadores diferentes, inclusive biomarcadores, que está se buscando cada vez mais, e direitos diferentes, né? É um ponto tão importante, Muito, né? Eu queria falar um pouquinho com você, Marcelo, sobre fatores de risco. Se tem coisa nova, porque depois que o Trump falou de Tilenol, nenhuma grávida mais tomou Tilenol, ficou passando dor, agrotóxico, chumbo, toda essa coisa arada nova aí, porque a gente já sabe do valproato, nós sabemos aí de até obesidade materna, idade dos pais. Exato. Cadê os fatores novos de risco em pesquisa? Temos? Temos. Na verdade, o que acontece? Nessa aula eu tive a oportunidade de mostrar isso claramente. Quando a gente fala em fator de risco, não quer dizer que ter aquele fator de risco vai levar automaticamente ao autismo, e também não quer dizer que o indivíduo que tenha autismo tenha que ter aquele fator de risco. Essa relação não é de 100%. Tá. E eu fiz a comparação com câncer para as pessoas entenderem bem. Por exemplo, câncer de pulmão. Você já provavelmente conhece alguém que fumou a vida toda, foi até os 90 e tantos anos e morreu de outra coisa e não teve câncer de pulmão. E você conhece pessoas também que morreram de câncer de pulmão sem nunca ter colocado um cigarro na boca. Mas não é por conta disso que o tabagismo não é um fator de risco, ou seja, ele aumenta o risco para ter câncer de pulmão. Então, no autismo é da mesma maneira. O indivíduo ter aquele fator aumenta a chance dele desenvolver autismo, e não quer dizer que todo indivíduo com autismo tem que ter tido aquele fator. Então tem fatores que já foram demonstrados, mas a ciência é um fórum de discussão. Essa foi uma crítica que eu fiz na minha aula também, quando fala assim, não, porque a ciência falou. Primeiro, eu nunca conheci a ciência, tenho muita vontade de conhecer essa entidade. Assim, a ciência é um fórum de discussão, a ciência é um método em que você estuda um problema. Então eu utilizo o método científico, mas quando alguém se diz porta-voz da ciência, geralmente é um picareta. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Hoje todo mundo é neurocientista, né, na bio. Exato. Daí você vai ver o que essa pessoa publicou já, não publicou nada. E a grande mídia, não infrequentemente, leva pessoas que não têm nada de currículo acadêmico, científico, para se dizer porta-voz da ciência. E aí a pessoa, o leigo, cai nessa armadilha e fala assim, olha, a ciência está falando tal coisa, a ciência não é uma pessoa, uma entidade. E aí na minha aula eu mostrei, uma época café faz bem, outra época café faz mal, uma época ovo faz bem, depois ovo faz mal. Tomar vinho protege demência, depois não tem dose segura de álcool. Então assim, gente, parem, pensem um pouco. Senso crítico, tenham senso crítico, exatamente. Então hoje a gente conhece alguns fatores de risco, não quer dizer que não possa surgir outros, não quer dizer que daqui a pouco aqueles não sejam invalidados também. Então eu mostrei lá alguns fatores que já foram demonstrados, como por exemplo, nascer com baixo peso, nascer prematuro, ter asfixia perinatal, ter icterícia no período neonatal. Aí novamente, alguém que está ouvindo não está raciocinando exatamente no que eu estou falando, está falando assim, não, meu filho teve icterícia e não tem autismo. É um fator de risco, não quer dizer que vai ter. Exato. E o outro, meu filho tem autismo, mas não teve icterícia. Novamente, não é obrigatório, mas é um fator de risco. Eu mostrei lá na aula. Se o indivíduo tiver a genética, que é o principal fator, o autismo é a condição que tem maior hereditariedade dentro dos transtornos neuropsiquiátricos. Chega a 80% de hereditariedade. A taxa de concordância em gêmeos idênticos chega a quase 100%. É muito alto. Então, se o indivíduo tiver a genética que predispõe e vier um fator de risco desse ambiental, isso aumenta a chance dele desenvolver o transtorno do espectro do autismo. Mas tem coisas curiosas aí, porque alguém pode falar assim, Marcelo, você acredita que esteja havendo um aumento real em um subgrupo de pacientes com autismo? Sim, eu acredito, e outros pesquisadores acreditam também que isso possa estar acontecendo de fato. Porque tem toda a discussão, está aumentando por maior conscientização, está aumentando por critérios diagnósticos, isso tudo tem que ser levado em consideração.
Mas, por exemplo, eu não vi aumento real nos casos de autismo sindrômico, não vejo, e também o CDC, que é a melhor estatística que a gente tem, não mostra aumento dos casos de autismo com deficiência intelectual. Os casos que antigamente eram chamados de Asperger, eu também não vi aumento. Mas um terceiro tipo, que é aquele menino que chega com atraso de desenvolvimento da fala, maioria do sexo masculino, por volta aí dos 2, 3 anos de idade, comunicação pobre. Esse terceiro grupo, eu, Marcelo, vi um aumento real no meu consultório ao longo de 25 anos. Eu atendia 2 casos novos por mês, hoje eu atendo 2 casos novos por dia. Mas eu não sou a melhor pessoa, e nenhum médico é a melhor pessoa para dizer se está aumentando ou não. A melhor pessoa são os professores de educação infantil. Os professores já estão até criando esse olhar clínico. Se você pegar um professor de educação infantil, Nívia, e perguntar para ele, na sua escola, antigamente, quantas crianças com diagnóstico de autismo tinha que não estão falando por volta dos 3 anos de idade? Tinha 2 na escola inteira, hoje tem 2 por sala de aula, 2 a 3 por sala de aula. Então, assim, não é porque antigamente... Não... Como é que não estava vendo uma criança de 3 anos que não fala antigamente, entendeu? Tem alguma coisa que está acontecendo. Então, na minha visão, está havendo um aumento real neste subgrupo, não é em todos os casos de autismo. E aí está se buscando qual possível fator ambiental. Mas aí você fala assim, mas você não falou que era genético? Mas existe uma coisa chamada epigenética. É possível que haja um fator ambiental que esteja colaborando para uma mudança genética geracional, ao longo de gerações. Um outro fenômeno que eu vejo, os pediatras também, não sei se você vê, é um aumento do número de crianças, mesmo neurotípicas, com seletividades alimentares importantes. A gente não via isso há 20 anos. A gente nem sabia o que era isso. Nem sabia o que era isso. Então, esse é um traço autístico, que não quer dizer que o indivíduo vá ter autismo, mas é um traço, uma característica autista que tem aumentado na população. Então, na minha opinião, existe algo que está mudando a genética da população. Isso é uma teoria, uma hipótese, que a gente ainda não a gente não tem certeza, não tem como saber, mas o que eu acho, eu até brinquei com isso lá, as pessoas não podem proibir as outras de levantar hipóteses, de pensar sobre que a ciência avança dessa maneira. Né? Esse fórum de discussão, alguém lança uma ideia, essa ideia tem que ser testada para que se chegue a uma conclusão. Se a pessoa que chegar à conclusão falar assim, ó, eu testei e deu esse resultado, essa ideia vai ter que ser replicada, esse experimento, por outros pesquisadores, até que se chegue até que consolide, né? Consolide como algo válido. Né? Queria perguntar, com a sua extensa experiência no dia a dia, na prática do consultório, sobre exame genético. Sim. Mandatório, pede para todos os pacientes, como que você faz no dia a dia? Isso, é importante porque assim, cerca de 20 a 25% dos pacientes com autismo tem alguma alteração genética monogênica ou cromossômica. Lá na aula eu mostrei que essa genética do autismo é principalmente por genes com tamanho de efeito pequeno, que são comuns na população, estão presentes em mais de 5% da população, e que esses genes não vão aparecer no resultado do exame genético. O exame genético vai detectar variantes raras, presentes em menos de 0,5% da população, que são variantes patogênicas, são mutações, e que levam geralmente a quadros de autismo com maior comprometimento, com deficiência intelectual, com dismorfismo no contexto de síndrome. O SHANK3. O SHANK3, o FMR1 do X frágil, o TSC1, TSC2 da esclerose tuberosa, um terceiro cromossomo 21 na síndrome de Down. Seria esse contexto. Só que cada vez mais... Então, assim, hoje, nos guidelines, se indica fazer essa pesquisa genética. Você vai encontrar esse tipo de gene ou alteração cromossômica em 1 em cada 5, no máximo 1 em cada 4 autistas. Se realmente o que eu acredito está aumentando esse terceiro grupo, esse percentual vai reduzir porque do autismo sindrômico vai ficando diluído nessa amostra. Mas nos estudos clássicos vão botar aí 20%. Então está indicado principalmente naqueles casos de autismo sindrômico, em que há dismorfismos, há deficiência intelectual associada. Só que não é infrequente você ter surpresas. E você pegar crianças sem dismorfismo, que eventualmente têm variações no número de cópias, CNVs. Então, hoje, por uma questão de limitação financeira, não dá para pedir para todos os pacientes,
Mas com o avanço das técnicas de genética e caindo o custo do exame, a tendência é que seja solicitado para todo paciente com diagnóstico de autismo. Um mundo ideal, né? Seria um mundo ideal. Porque acaba sendo, dependendo dos casos, um definidor até de prognóstico. De prognóstico, às vezes muda até um pouco o tratamento. Eu dei um exemplo lá que o Phelan-McDermid, quando tem um problema comportamental importante, lítio pode ajudar a estabilizar o humor, já foi demonstrado. Que interessante. Interessante. A gente tem hoje terapia para esclerose tuberosa. Claro que clinicamente você consegue definir esse diagnóstico, mas você pode usar o everolimus, por exemplo, para melhorar a epilepsia. Então tem surgido terapias direcionadas. Então, cada vez mais vai ter mais importância você chegar à genética precisa. Mas muitos indivíduos com autismo, a maioria, você não vai encontrar mutações ou variantes patogênicas de genes raros, essas variantes monogênicas, e aí a herança poligênica dessas variantes comuns é que vai levar a aumentar o risco para o autismo. E isso não vai aparecer, pelo menos com os exames que a gente tem disponíveis atualmente, não vai ser demonstrado. Então, os pais entendam isso, por favor, sobre essa questão de pedir exame genético para todos. Temos questões relacionadas à acessibilidade, a exames que vêm sem alterações e também não tem esse significado que a gente espera. Exato. Né? Então, é isso, pessoal. Eu queria perguntar sobre a Mariana, até falou esses dias no Instagram dela. Mari, você assiste a gente, hein? Mari Sofentini. Optimal Outcome. É comum? Eu não vejo muito isso no meu consultório. Veja bem, tem alguns trabalhos bem recentes mostrando que, em alguns casos, essa estatística pode chegar a números altos, assim, preço de 30%. Né? Os trabalhos muito altos. Esses trabalhos mais antigos dão algo em torno de 7% a 8%. Justamente porque o que é a minha crítica a isso, Lívia? Primeiro, o que é o Optical Outcome? São indivíduos que tinham características de autismo precoce, foram bem trabalhados com estimulação e alguns até mesmo sem estimulação. Espontaneamente vão perdendo essas características. E aí, chega numa idade maior, 7, 8 anos, você não consegue mais, pelos critérios estabelecidos, enquadrar aquele indivíduo como um transtorno do espectro do autismo. Ele continua tendo alguns traços autísticos, mas ele deixaria de ter o transtorno. Então, mas sem total prejuízo. Exato. Aí a questão toda é a seguinte. Voltamos naquele problema de caracterizar de que autismo a gente está falando. Quando a gente pega o autismo sindrômico ou o Asperger, a gente não vê isso acontecer. Agora, naquele terceiro subgrupo, que quando chega para nós, pequeno, e você vê que ele tem traços autísticos, mas não é tão comprometido, né? Esse indivíduo muitas vezes evolui, eu já vi isso acontecer no meu consultório. É impressionante, você passa uns anos acompanhando e fala assim, nossa, sou eu que errei o diagnóstico, foi eu que errei o diagnóstico lá atrás, ou será que essa criança perdeu as características, né? É importante dizer que já existem trabalhos, eu posso até depois te encaminhar isso dos 30%, é de um grupo da Harvard. A gente não está falando de que só trabalha com autismo, a gente está falando de gente que é competente. Então, se isso que eu mencionei, de realmente estar aumentando esse subgrupo, também é possível que esteja aumentando o número de casos com o prognóstico excelente. Isso é uma coisa que a gente precisa de tempo realmente para ir verificando se isso pode estar realmente acontecendo ou não. E isso é até um pouco ótimo que aconteça isso, mas aquilo que você falou, eu errei o diagnóstico. Acontece casos até de outros médicos falarem, mas peraí, acontece isso com a gente, então às vezes a gente até é mal interpretado com essa excelente evolução. Será que erramos? Eu tenho esse artigo, depois eu vou compartilhar com você, e é bom para se ter humildade, quer dizer, mesmo quando eu pego um caso que já evoluiu bastante, você fala, olha, a criança fala assim, nossa, hoje em dia eu não daria o diagnóstico de autismo para essa criança. Pode ser que lá atrás ela te preenchesse os critérios diagnósticos. Que se fala nesses casos em cura, não é um bom termo. Eu acho que você, por exemplo, no caso do TDAH, existe um termo, o transtorno de déficit de atenção / hiperatividade, existe um termo chamado remissão parcial. Que o indivíduo preenchia os critérios na infância para o TDAH, e quando ele vai crescendo, ele deixa de preencher os critérios
mas ele permanece com algumas manifestações. Se ele ainda tiver prejuízo, é uma discussão. Será que eu continuo dando diagnóstico de TDAH nele? Mas vamos supor que, vamos transferir isso para o autismo. Ele entrou numa remissão parcial, esse não é um termo válido ainda, Sim. mas ele permanece com alguns traços autísticos. Se ele não tem prejuízo, em teoria ele não poderia receber mais o diagnóstico de transtorno. Ele cairia no que a gente chama de espectro expandido ou fenótipo ampliado. Que eu creio que seja o que acontece com os pais eu acredito, dessas crianças. Mas ele tinha tudo isso e viveu tão bem. Exatamente. Espontaneamente, esse caso. Bem lembrado, Lívia, da mesma forma que você tem um nível 3 que pode passar a ser nível 2, o nível 2 passar para ser nível 1, por que não o nível 1 não pode virar um indivíduo que está no espectro expandido ou fenótipo ampliado? Porque não existe uma linha intransponível entre os níveis de suporte. Na verdade, é um grande tom de cinza. Se você pegar do branco ao preto, passando por toda a escala de cinza, é subjetivo você traçar uma linha e falar daqui para cá é autismo, daqui para cá não é. Então, tem indivíduos que estão ali naquela borda que eventualmente fica, olha, eu atendo adulto também, né? Mas vamos botar que 70%, 80% do meu movimento consultório é criança. Mas essa semana mesmo atendi uma psicóloga do interior de Minas, 25 anos de idade, que eu dei para ela foi com o irmão, foi com os pais também. Eu dei para ela o diagnóstico de transtorno do espectro do autismo com inteligência normal, fala funcional, fez linguagem funcional, fez faculdade, inteligente, tudo mais, nível 1 de suporte. Não era Asperger porque teve um atrasozinho da fala, não encaixava como antigamente chamava síndrome de Asperger. Mais uma vez fala assim, está desatualizado. Não, pensa que você tem que... A ciência avança assim, né? Eu não vou me furtar de pensar com a própria cabeça. Mas ela não preenchia critérios porque a gente chamava antigamente síndrome de Asperger. E o irmão dela consultou comigo no mesmo dia e ele é um TDAH com traços autísticos. Ele não fechava para transtorno do espectro do autismo, mas você vê que a herança poligênica está nos dois. Sim. Só que nela foi mais intenso e levou um transtorno do espectro do autismo. Ela tem muita dificuldade de socialização, ela tem prejuízo por conta disso. Ela falou que não tem amizade com ninguém. Na faculdade foi muito difícil estudar, isso está levando a um problema hoje em dia de profissional, de se encaixar nos trabalhos, ela não consegue fazer consultório privado. Então existe um prejuízo por conta dos traços autísticos dela. Então é isso. A gente brinca entre nós que se existisse um nível meio, a zona cinza que você diz, né? Ou um nível 4, precisaria, né, para caracterizar. Então não é um nível meio e um nível profundo, um nível 4. Justamente porque é um contínuo, né? Você não tem uma categoria estanque. Neste novo modelo. No modelo anterior do DSM-4, né, que é de 1994, existia categorias estanques. Então tinha o autismo infantil clássico do Kahneman, a síndrome de Asperger, transtorno desintegrativo, da psicose de infância, Haller, tinha a síndrome de Rett, que no fundo é uma síndrome que cursa com autismo durante uma boa fase da vida e depois perde as características, isso é até interessante, e tinha o transtorno invasivo não especificado. Eu peguei essa fase, muitas crianças ficavam como transtorno invasivo não especificado, ou encefalopatia crônica não evolutiva com características autísticas. Olha isso, olha quantas denominações já tivemos. Exato, aí tudo virou transtorno do espectro do autismo. Vai ter que haver uma subdivisão dentro desse guarda-chuva. Né? Esse negócio que você falou de zona cinza, você vê, é tão difícil o transtorno, né, o DSM. Transtorno bipolar tem isso, de zona cinza, que não preenche os critérios. Existe até um autor americano que escreveu um livro chamado Bipolar Not So Much. Ele fica na zona cinza. Como é que é o nome dele? Eu esqueci o nome dele. Akiskel. Eu acho que é o Akiskel. Não lembro. Bipolar Not So Much. É bipolar, mas nem tanto, porque está na zona cinza. Então nós temos um pouco disso também no autismo. Isso, exatamente. Então, todos os transtornos psíquicos
mentais, eles são de diagnóstico dimensional, ao contrário dos outros diagnósticos em medicina. Os Então, marcadores exato. biológicos. Então, por exemplo, quando você fala em câncer, ou tem ou não tem. Ou tem ou não Uma tem. infecção, ou tem ou não tem. Exato. Gravidez, é um diagnóstico. Ou está grávida ou está grávida. Não tem meia Meningite, gravidez. a gente colhe o líquor, sai até o nome de qual bactéria é resistente. Não tem meia meningite, Exatamente. meia gravidez. No caso dos Exatamente. transtornos psíquicos, você tem dimensões. Então, deixa eu fazer uma comparação aqui novamente, né, que eu gosto dessas analogias. Suponhamos que você tem uma pessoa que está há 4 meses sem sair de casa, não quer levantar da cama, não quer tomar banho, não quer comer, chora o tempo todo, fala em acabar com a própria vida. É claro que essa pessoa está com depressão, não precisa nem ser médico, muito menos psiquiatra para suspeitar disso. Está evidente. 4 meses assim, né? Então ela é preto para depressão. Mas vamos pegar uma outra pessoa que está há 4 meses só mais irritada, você chama ela para fazer coisas que normalmente ela gostaria de fazer, ela fala, não estou com vontade não. Acorda no meio da noite, perde o sono. Só isso. Será que essa pessoa está com depressão? Talvez. O diagnóstico não é tão óbvio quanto daquela outra. Exato. Então, se transformar esse tom de cinza numa escala numérica de 0 a 100, a outra é 100. Exato. 98 para depressão. Só falta, sei lá, se cortar também. E essa aqui, esse outro, pode ser um homem, pode ser uma mulher, talvez seja 20. Então você fica na dúvida, entendeu? É muito difícil, né? Então, e o DSM, a gente também tem que ter um senso crítico, que existe briga até entre eles, né? Até a própria Associação Americana de Psiquiatria, de discordância de critérios para todos os transtornos. O critério D no autismo tem que ter impacto funcional, prejuízo clinicamente relevante. Agora, o que é o clinicamente relevante, né? Isso é subjetivo. Então, por exemplo, eu julguei que esta moça que tem os traços autísticos, ela não está conseguindo trabalhar, ela não tem relacionamento amoroso, ela não tem amigos. Muito prejuízo. Eu julguei que ela tem prejuízo clinicamente relevante. Sim. Agora, você pode sentar na sua frente alguém que fala assim, olha, eu tenho isso já aconteceu comigo, por atender adulto, eu tenho tal manifestação. O cara estudou os critérios do DSM. E eu acho que eu não consegui progredir no meu trabalho no Banco do Brasil, estou contando um caso real. Tive promoção, porque eu tenho esses traços. E eu gostaria que você me desse um relatório que eu tenho o diagnóstico de transtorno do espectro do autismo. Será que esse indivíduo tem autismo mesmo? Então, eu não dei o relatório, você está entendendo? Isso gerou um mal-estar. É isso que eu ia falar, desconforto, né? Ele era casado, tinha uma filha. Complicado. Na opinião dele, ele não ascendeu na profissão o que ele poderia por conta desses traços, mas ele estava empregado, servidor público. Então, é polêmico isso, né? Exato. Para o médico é um pouco desconfortável. Muito. A gente tem que ter muito tato, muito conhecimento, olhar clínico, experiência. E aí, recentemente, o doutor Salomão Schwartz deu uma entrevista e, como sempre, por ser uma condição muito heterogênea, vai ter pessoas que vão se identificar com o que ele falou e vão ter outras que não vão. Ele foi muito criticado, né? E ele é um médico excelente. Nossa. Salomão é um cara excepcional. Então, mais uma vez, eu volto à história do câncer. Se alguém virar e falar assim, não, mas o câncer tem casos que é uma bobagem, que você vai ali, retira uma lesão pequena e está curado. Aí quem está com metástase, eu tenho um parente com metástase ouvindo isso, acha um absurdo. Exato. Porque tem casos gravíssimos que você vai fazer cirurgia, quimioterapia, radioterapia, imunoterapia e infelizmente não vai curar. E tudo chamado de câncer. Alguns especialistas em neurodesenvolvimento, em transtornos mentais, americanos, canadenses, acreditam que o autismo possa ser chamado de doença do sistema nervoso central e não transtorno. Que a gente está falando de uma neurobiologia muito complexa, já consolidada e genética. Por que não? Vamos lá. Isso começou a mudar a partir do DSM-3, 1980. A Associação Americana de Psiquiatria fez um movimento para não chamar as doenças mentais de doenças e sim de transtornos, por uma questão de empatia com quem sofre, com quem padece desses transtornos. Por quê? E alguns casos, eu vou fazer novamente uma analogia. Vamos pegar uma criança.
quando a criança está com uma doença no seu coração, ela entende que tem uma parte dela que tem uma doença, é o coração dela que está doente, mas ela não é a doença. Quando ela está com um problema nos rins, eu estou falando isso de criança, mas poderia ser um adulto. Sim. E o meu rim é doente, mas eu não sou uma doença. Sim. Quando o indivíduo tem um quadro psíquico mental e é chamado de doença, ele entende muitas vezes, e principalmente a criança que não tem idade, que eu sou uma doença, Sim. eu preciso ser curado de mim mesmo. Aquilo me definiria, né? Isso é cruel. Então, por exemplo, eu tenho um filho com TDAH, ele tem 10 anos de idade, e ele já fala sobre o quadro dele. Ele, papai, eu tenho uma doença, ele já me perguntou isso, assim, né? Ele falou, não, eu sou doente. Ver como a criança fica abalada e como que isso tem um peso para um pai. Porque, por exemplo, uma vez eu estava levando ele no judô, aí estava entrando com ele e aí falaram assim, olha ali o perturbado, o outro menino, eu ouvi isso. Então isso dói nas famílias, né? Isso dói. Então é aí que você não... É por uma questão de humanidade. Mas é que porque o transtorno também é uma palavra, transtornado. Mas novamente, a gente não pode negar que existe, mais uma vez, com total respeito a todo mundo que tem um transtorno psíquico, os quadros muito leves, eles podem ser encarados como neurodivergência. Foi um movimento que começou na década de 90 com uma socióloga australiana. Ok, não tem problema nenhum de você se considerar um neurodivergente, mas um indivíduo muito comprometido, é muito triste você também, a mãe, encarar que isso é só uma neurodivergência. Não, ela entende que aquilo é um problema grave, é um transtorno na vida da criança, na vida dela. Então, há que se respeitar todas as visões. E quem está de um lado ou do outro, entender o lado do outro. Né? Isso é que é importante. Isso que é importante. Eu vou fechar, vi que você se emocionou, realmente a gente se emociona quando, né, mexe com criança. Vai parecer que eu vou sair um pouco do tema, eu sei que você posta no Braincast muita coisa sobre o dia a dia, sim, mas puxando aí para essa questão emocional, uma pergunta que eu quero até que dê uma esperança para as mães que nos assistem, para os pais, para as famílias. Fé. A fé modifica o nosso cérebro. A fé é tudo. Eu acho assim, sem Deus e sem Jesus a gente não é nada. Neuroquimicamente falando. Totalmente, totalmente. Eu sou convencido da existência de Deus e de Jesus Cristo. Jesus Cristo não tem como não acreditar que ele existiu. Mas eu acho curioso as pessoas acharem que o mundo, que é a obra mais fantástica que existe, foi feito por ninguém. Entendeu? Assim, achar que a pessoa vê hoje um braço robótico e entende que aquilo não veio do nada. E como vê uma mão humana que é muito mais complexa que um braço robótico e achar que aquilo não veio do nada. É como achar que um caminhão com material de construção desceu uma ribanceira, bateu lá embaixo e saiu um prédio. Não tem como achar que isso é do nada. Então, em primeiro lugar, Deus criou o mundo. Aí, como é Deus? Quem contou para nós foi Jesus Cristo. Jesus veio, contou, morreu por nós, e depois 12 apóstolos viram ele ressuscitado e morreram torturados, se negando a falar o contrário. Ninguém morre por uma mentira. Então, acreditamos. Exatamente. É uma mensagem de esperança para as mães atípicas. Acho que, no geral, né, a gente tem que ter fé para até a mudança no mundo, né, Marcelo? Sem dúvida. E quando a gente está falando de transtorno, de algo que traz prejuízo para a nossa vida, a gente precisa de um pouco disso também, afinal estamos vivendo uma sociedade que está cruel e está difícil. Sem dúvida, e todos nós temos que ter compreensão com o outro, todo mundo carrega alguma cruz e a gente tem que... Marcelo, quero te agradecer. Imagina, por você ter cedido o seu tempo com a gente. Você me fez emocionar mais uma vez. Eu fiquei muito feliz que você tenha gostado. Para mim foi um prazer imensurável. Um prazer foi todo meu. Muito obrigado. Uma lembrança do nosso Café em Neuro.
para você não esquecer da gente, afinal poderíamos ter partes 2, 3, 4. Vai ser um prazer, foi muito legal. Muito obrigado. Eu que te agradeço. Opa.